Ótimo! Então, após essas palavras iniciais, vamos iniciar o nosso curso de verbo e vocabulário. Por quê? Para o curso de conversação, precisamos de algumas noções, de alguns fundamentos básicos do que é verbo, como se usa o verbo e do que é vocabulário. A primeira noção, a primeira coisa que eu quero trazer para você é o conceito de que verbo, língua, fala. Eu gosto sempre de dizer que a língua é um ser. É um ser vivente. Como assim um ser vivente? Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, o latim é uma língua morta, né? O sânscrito é uma língua morta. Já deve ter ouvido falar em novas línguas, no nascimento de novas línguas, em línguas artificiais. Por quê? As línguas são seres que nascem, crescem, reproduzem-se entre si, né? Como elas se reproduzem? Por exemplo, sabemos que algumas línguas têm, o inglês mesmo é uma língua feita da reprodução, feita da miscigenação. É uma língua rica em termos germânicos, é uma língua rica em termos latinos, é uma língua dessa forma. E como todo ser precisa de nome e sobrenome. E aí que vai entrar nosso bate-papo inicial, essa primeira aula. Nós vamos aprender a dar nomes e identificar os verbos. Mas a primeira ideia é exatamente essa. Eu não quero que você perceba esse curso como um curso chato, como um curso de gramática, porque eu vou dizer de novo que isso não é gramática. Isso é verbo. E verbo são palavras que usamos para ações, né? Verbos são palavras que usamos para ações e o verbo é um ser. E como todo ser, ele precisa de nome e sobrenome. Como vai funcionar isso? Por exemplo, pegamos um indivíduo, pegamos um ser. João Pereira Silva. O João tem primeiro nome, o João tem segundo nome, o nome do meio, e o João tem terceiro nome, ou último nome, né? E esse ser, então, ele vai ser identificado e vai ser diferenciado dos outros seres de sua família através do seu primeiro nome. O João, por exemplo, pode ter uma irmã chamada Maria. Maria Pereira Silva. O João ainda pode ter um irmão chamado Pedro. Pedro Pereira Silva. A diferença do João para os seus irmãos está no seu primeiro nome, porque os outros pertencem à mesma família. Ou seja, se eu pegar o João, o Pedro e a Maria, por exemplo, eles terão algumas características em comum. O que faz um ser um e não o outro são determinadas particularidades. Mesmo irmãos gêmeos, mesmo por mais parecidos que sejam, eles têm algumas particularidades que os fazem diferentes. Assim como os seres, então, têm 3 nomes, geralmente João Pereira Silva, o mesmo vai acontecer com os verbos. Eles também são formados de 3 nomes: present, perfect, tense. Então, o present vai ser o primeiro nome dele, o perfect vai ser o segundo nome dele, e o tense vai ser um nome muito comum. É o sobrenome, o último nome comum a todos os verbos. Vejamos outros exemplos. Temos aí o past, simple, tense. Past, simple, tense. Mais um. Temos aí o terceiro indivíduo. Future, progressive, tense. Observe que os primeiros nomes, as primeiras formas nominais, são present, past e future. Os nomes do meio são perfect, simple e progressive. E o terceiro nome, todos eles têm em comum o tense. A próxima lógica, então, a primeira coisa é essa, tá? Perceber os verbos, perceber cada forma dessa que você já vem falando no seu curso, formas como I think, I open, I went, são formas verbais e, como tal, são indivíduos com características próprias.
Né? Imagine se o João, por exemplo, esse indivíduo aqui, imagine que ele vamos supor que o João é médico. Né? O João Pereira Silva é médico. Por mais que o João tente, nesse momento, o João não pode exercer a função de engenheiro, porque o João é médico. Da mesma forma, se eu estou dizendo alguma frase no presente, não adianta eu querer que essa frase seja passado. Eu não posso falar eu trabalho ontem. Não, eu não trabalho ontem, porque eu trabalhei ontem. Então, assim como as pessoas, cada verbo, cada indivíduo verbal, cada entidade verbal tem características próprias. A gente vai chamar que a gente apenas tem formas 3x3. São combinações de 3 formas com 3 formas. A gente já sabe que o terceiro nome, o último nome de todos os verbos é tense. Tense é o último nome de todos os verbos. É como se fosse uma grande família Silva, como nós brasileiros, não é verdade? Muita gente tem um Silva na família, ou tem alguém que tem um Silva. Então, tense é o último nome. Temos então que fazer o batismo desse verbo. O batismo vem pelo primeiro nome, né? Os primeiros nomes de todos os verbos são, ou melhor, podem ser present, past e future. Os nomes do meio podem ser simple, progressive e perfect. Simplesmente com essas 3 formas, por essas 3 formas, eu consigo formar várias combinações. Eu tenho aqui present, simple, tense. Past, progressive, tense. Future, perfect, tense. Fiz as combinações. Mas essas combinações podem ser feitas de forma paralela. Assim, present, progressive, tense. Present, perfect, tense. Past, simple, tense. Past, progressive, tense. Future, perfect, tense. Outra pergunta que cabe aqui. Para que nós temos que saber os nomes dos verbos? Por uma razão extremamente simples. É muito fácil aprender a dar nomes aos verbos. E uma vez que você aprende a dar nomes para os verbos, você consegue organizá-los de forma bem sistemática na sua cabeça. Você consegue deixar com que os verbos deixem de ser um peso morto e tornem-se alguma coisa realmente palpável, alguma coisa que você realmente vai utilizar no seu dia a dia. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho mais sobre os verbos então. Como eu disse, vamos voltar um pouquinho antes disso aqui. Olha só. Então, eu tenho que saber que os verbos estão no presente, né? No passado e no futuro. Até aí eu acho que está bem tranquilo, né? Então agora, e já sabemos também que os verbos, todos eles vão terminar em tense. Na realidade, a palavra tense quer dizer tempo, tempo verbal. Então, tense é tempo verbal. Literalmente teria presente simples, tempo presente simples. É uma coisa, a grosso modo, assim. Vamos então, de novo, os verbos podem ser presente, passado, futuro. Isso eu acho que todo mundo tem uma noção vaga, né? De que, por exemplo, eu trabalho, é uma ação que está no presente. Eu trabalhei, né? Você consegue ver que é uma ação que está no passado. E eu trabalharei, eu vou trabalhar, é uma ação que está no futuro. Tá? Então essa é a noção básica que eu acho que quase todo mundo deve ter. O que cabe saber agora é como é que eu vou dar os nomes do meio e como é que são esses nomes do meio. É bem simples. Simples mesmo. Tão simples que a forma simple quer dizer simples. Mas quando eu digo simple, eu estou querendo dizer o quê? O que é um verbo simples? É um verbo que tem uma forma única. Ele não está composto por outras formas. Ele não está composto por outras variáveis ou por outras variantes. Ele tem uma forma simples. Ele tem aí o pronome, né? Que sou eu, você, ele, nós, vós, eles. E o próprio verbo, né? I take. Eu pego. Olha só que o take é uma forma simples. Você vai entender daqui a pouquinho como é que é um verbo não simples. You liked. Olha só o ED aqui. O ED é uma marca própria do passado. Liked.
You liked. Então esse ED é uma forma do passado. I will study. Isso aqui, ó, você vai dizer assim, parece que está composto, né? Parece que tem duas partes. Você não está errado não. Ele parece ter duas partes. Mas nós vamos convencionar que a palavrinha will não vai fazer composição. Ela vai manter o verbo exatamente como ele é. Ou seja, vai manter o verbo na sua forma simples. Então, um verbo simples é um verbo que tem apenas uma parte. Tá? Então, pegando aquela lógica que a gente viu agora mesmo, lembra que eu falei que os verbos têm como primeiro nome presente, passado e futuro? Eu não falei que os verbos têm como último sobrenome a palavra tense? E que faltava definir aí o nome do meio? O primeiro nome do meio você provavelmente já consegue dar. A palavra I take. Você consegue perceber que take, você já aprendeu lá no seu livro 1, na Circle Line. I take quer dizer eu pego. Presente? Eu pego o ônibus, eu pego o livro, eu pego o carro, eu pego. E o liked, você já aprendeu que o ED é uma marca de passado e você já aprendeu que a forma will é uma marca de futuro. Então, você já tem o primeiro nome de todos esses verbos, né? Presente, passado e futuro. Só que presente, passado e futuro não define muito bem esse ser. Lembra que os verbos são como seres? Se eu disser João, provavelmente vieram alguns João, alguns seres chamados João na sua cabeça. Se eu disser Maria, talvez vieram algumas Marias em sua cabeça. Então, eu já sei então que esse aqui chama assim presente. Mas presente é o quê? Simples, porque ele tem apenas uma forma. Olha só. I take, I liked, I will study. Viu só? Uma forma só. Então esse aqui é o presente. Nome do meio, simple. Terceiro nome, comum a todos eles, tense. Present, simple, tense. Esse é passado, não é? É de, chama-se past. Está composto? Não, ele está simples, tem uma forma só. Ele é chamado de past simple tense. Esse é o futuro. Future simple tense. Para ficar mais claro, não se preocupe, vamos continuar. O próximo nome do meio é o nome progressive. Os progressives são formados com o famoso verb to be. I am, I was, I will be. Mas o verbo que deveria, que olha só, está na forma simples, né? Open, go, mas terminação ing. Via de regra, o ing é uma característica própria dos verbos que são progressivos. Outra coisa, os progressives também são chamados de continuous, que é um tempo contínuo, um tempo de ação continuada. I am opening. Eu estou abrindo. Você viu que agora, olha só, não é mais uma coisa simples. É uma coisa composta de duas partes. E a segunda parte tem o ing. O ing é uma característica imutável dos verbos progressives, dos progressive tenses. Então, só para a gente praticar um pouquinho, olha só. I am, eu sou, eu estou. Isso é presente, não é? Pois é. Os primeiros nomes podiam ser presente, passado e futuro. I am. A próxima possibilidade seriam os verbos terminados em ing, né? Verbos terminados em ing são progressives. A primeira parte dele é presente, am. A segunda parte é ing, chamado gerúndio, mas eu não vou entrar nesse termo não. É ing, então, presente, progressivo. Em inglês, present, progressive. E o terceiro nome comum a todos eles, tense. Present, progressive tense. Olha só o was. O was é formado pelo verbo to be, né, no passado, eu era, eu estava, mas o ing. O ing é característica dos verbos progressives, dos progressive tenses.
Então, I am opening, I was going. Present progressive, past progressive. Perfeito. Próxima sequência. Pegou um pouquinho lá na apresentação, mas aqui é escrito perfect, que é perfeito. Tá? Os perfects são verbos formados pelo auxiliar have, dessa vez não mais o auxiliar to be, mas o número 3. Você vai aprender mais sobre esse número 3 em breve. O que é esse 3 dos verbos? É o que a gente chama de particípio passado. Como é que é esse negócio de particípio passado? Olha só o nome dele. Particípio passado. É uma forma que participa da formação do passado. Particípio passado. Então, olha só. I have closed. I will have taken. Ele está simples, como estava aquele outro? Não, ele não está simples, ele está composto. Dessa composição, podemos ter duas formas. Uma forma terminada em ing, que é lá dos progressives, e uma forma terminada em, vou falar já, ed, en ou irregular. É a forma 3. A forma 3 será melhor explicada no momento oportuno, não se preocupe, mas só memoriza que os perfects, né, terceiro nome do meio, é dado através da composição do verbo have, mas verbos terminados em ed, en ou alguns verbos irregulares. Por exemplo, I have closed. I will have taken. Olha isso aqui de baixo, olha, você precisa pensar muito. Ele é presente, ele é passado ou ele é futuro? Claro que ele é futuro. Ele começa em will. Começou em will, já sei aí o primeiro nome. O primeiro nome é um verbo do futuro. Então, I will have é o verbo terei, né, o futuro. Você já sabe que ele é você conhece o primeiro nome dele, que é future. Você conhece o último nome dele, que é comum a todos os verbos, que é o tense. Né? E agora você vai ter que decidir o próximo nome. Se ele é composto, ele é simples. Não. Se ele não é simples, então ele não é future simple. Ele termina em ing? Não tem ing, né? Então não é progressive. Então eu vou ter que pensar naquela terceira. O terceiro nome do meio vai ser perfect. Tá? Todos os perfects começam na sua composição pelo verbo have em alguma de suas conjugações. Bem, vamos dar um nome disso aqui, né? A primeira parte dele é have, eu tenho, presente. Present é perfect, porque é perfeito. Closed, I have closed. Present, perfect tense. Não preocupe não, vamos chegar lá. Quero agora que você veja os 3 verbos juntos. Agora vai criar uma certa lógica para você, né? Olha só, verbos simples, tá vendo? Simples, simples, e aqui estão compostos, olha só, compostos. Então, ao bater o olho nessa primeira tabela, eu já consigo fazer algumas conjecturas, posso já ter algumas ideias bem interessantes, né? I like, simples ou composto? Simples. Presente, passado ou futuro? Presente. Qual o último nome comum a todos? Tense. Então ele é o present simple tense. Pronto, nome dado. Vou pegar um outro aqui. I was closing. I was closing. Está simples ou está composto? Está composto. Então vamos parar um pouquinho, né? Está composto, mas ele tem ing? Tem. Se tem ing, eu sei que ele é um verbo progressive. Já sei o último nome dele, que é tense. É alguma coisa, então, progressive tense. Não é? Falta saber a primeira parte dele. I was. Presente, passado ou futuro? Passado. O nome dele é past, ing, progressive tense. Past, progressive tense. Vou pegar mais um aqui então. I will have loved. Simples ou composto? Composto. Tem ing? I will have loved. Não tem ing, então não é progressive.
Se não é progressive, os 3 nomes do meio não é simple. Não é progressive. Faltou o perfect. Então ele deve ser um perfect. Você já sabe o nome do meio, que é tense. Ele é um perfect tense. Primeira parte dele é presente, passado, futuro. Futuro. Future, perfect, tense. Ficou claro? Essa é a primeira base que a gente vai ter para que você consiga dar nomes aos verbos. Né? Eu vou parar um pouquinho e vou te convidar a assistir novamente a essa sequência para ficar tudo bem claro, para que tudo tenha ficado, tudo tenha conexão, você consiga conectar uma coisa com a outra. Na próxima sequência de vídeo eu vou dar outros detalhes antes de te propor a atividade aí no seu livro de verbo e vocabulário. Falo com você já já.